Haribo. Então, ótimo. Então, vamos começar. Ah, deixa eu só querer ver uma coisa aqui. Não consigo. Bom, tá, 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 tá. Ai, eu ainda não sei mexer direitinho em muitas coisas desse negócio, mas tudo bem. Haribo. A Rosa também entrou. Bem-vinda. Haribo. Então, antes de começar, a gente sempre invoca os mestres espirituais predecessores, lembrando que esse conhecimento ele é passado de mestre para discípulo na cadeia de sucessão discipular. Então nós invocamos, eu invoco meu mestre espiritual particular, particular assim, né? Não é somente meu mestre espiritual, mas é o meu mestre espiritual, né? E de outras pessoas também. E a gente também invoca os mestres anteriores a ele e invocamos também aos grandes devotos do Senhor que nos inspiram, que nos guiam, que nos mostram qual é o caminho a seguir e dessa forma nós podemos estar protegidos para estudar o Bhagavad Gita de uma forma que seja correta, de uma forma que seja coerente com a verdadeira intenção de Krishna no Bhagavad Gita. Então a gente por isso, sempre invocamos esses mantras. E eu penso que quem souber os mantras pode acompanhar, quem não souber, simplesmente com uma atitude de oração, sabendo que este é um momento muito importante, porque o conhecimento ele não se adquire meramente por uma atividade ou por um exercício intelectual, sino que ele também se obtém pela graça divina. E essa graça divina se obtém, por sua vez, através das bênçãos das pessoas que são muito queridas por Krishna, dos seus devotos. Então, por isso que a gente invoca os nossos mestres espirituais, que são os devotos mais queridos por Krishna, para que com suas bênçãos a gente possa, de alguma forma, compreender algo da grandeza e da maravilha do Bhagavad Gita. Então, vamos começar? Om Ajnanantimirandasyan Gyanan Shalakaya Chaksurunmilitan Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Divyajnana Pradayine Srimate Paramatvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktivyam Sudha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhantam Dara Dara Nisevine Namo Mahavandanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Chise Namaha Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Praji Devi Satchavaitai Namo Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Guru Apatita Pavana ki Jai, Sira Bhakti Shama Shantu Maharaj ki Jai, Sira Bhakti Buddha Buddha Maharaj ki Jai, Sira Guru Aparamadu ki Jai, Vrinda Devi ki Jai, Mahaprabhu Gandharvita Giridhari ji ki Jai, Jagannath Baladeva Subhadra ji ki Jai, Giridhani Govardhan ki Jai, Bhaktivedanta ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Hari Bol. Então, tendo invocado os nossos mestres espirituais, vamos dar continuidade no nosso estudo do Bhagavad Gita.
Vou abrir aqui a nossa apresentação. Aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, Ótimo, sim. ótimo. Só que eu estou no ponto errado da apresentação. Bom, para quem está chegando hoje, que não estava nos nossos encontros anteriores, a gente está estudando Bhagavad Gita, a gente vai estudando verso por verso. Agora estamos no capítulo 2. O Bhagavad Gita, ele tem 18 capítulos. E o capítulo 2 ele se chama, o Srila Prabhupada deu esse nome para ele de ser o resumo do conteúdo do Gita. Então, no capítulo 2 a gente está vendo um resumo do que Krishna vai desenvolver ao longo do Bhagavad Gita. Mas é um capítulo especialmente importante porque nele Krishna descreve as diferenças entre corpo e alma. Ele descreve o que que é a alma, quais são as características da alma. Então, lembrando que Krishna, ele está no meio de um campo de batalha, vai começar uma guerra, ele é o guerreiro, um dos guerreiros principais daquela guerra, mas é um momento em que a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, ele está na Terra e ele está dirigindo o carro do seu amigo querido Arjuna. E antes da batalha, Arjuna fica muito confuso, com muito medo, não medo de lutar, porque ele é extremamente corajoso, sino medo de cometer atividades pecaminosas, de estar cometendo um ato de pecado, de estar fazendo algo que não seja certo. Então, nessa confusão, ele começa a falar com Krishna, e Krishna está explicando para ele por que ele não deveria. eh, recusar a batalha, porque ele não deveria recuar dessa batalha, porque o correto é lutar. E aí está começando uma conversa filosófica acerca das verdades mais profundas e mais essenciais da existência, não somente da existência de Arjuna, sino da existência de todos nós. Então, neste segundo capítulo, a gente chegou no ponto em que Arjuna fez a primeira pergunta, porque no capítulo 1, Arjuna dá os seus argumentos de por que não lutar. No capítulo, finalmente, no início do capítulo 2, Arjuna se rende completamente a Krishna, aceita Krishna como seu mestre espiritual e pede o conselho dele, falando que ele não consegue mais saber o que é certo, o que é errado, e que ele precisa de uma orientação e que agora ele vai fazer o que Krishna falar para ele fazer. Então, a partir desse momento, Krishna começa a instruir Arjuna, começa a falar a, a verdade acerca da existência. E chega um momento em que Arjuna começa a fazer perguntas. Então, a primeira pergunta que Arjuna fez está nesse capítulo, e a gente está agora na parte de ver a resposta a essa pergunta. Então, essa primeira pergunta foi acerca. Krishna começou a falar acerca de como uma pessoa que está localizada, está situada na transcendência, como que essa pessoa é. Então, Arjuna pergunta como que ele pode reconhecer uma pessoa que esteja situada na transcendência, como que essa pessoa interage com o mundo, como que essa pessoa se comporta perante os objetos dos sentidos e como que essa pessoa está, como que essa pessoa se permanece neste mundo, certo? Então, a gente já viu bastante dessa parte. Eu vou, antes de continuar aqui com a apresentação, deixa eu. Como que eu faço para stop sharing? Eu vou só ler aqui rapidinho para a gente. Como que eu faço? Me dê um minuto que tô, eh, eu quero abrir um quadro branco, onde a gente viu aquele resuminho das respostas de Arjuna. Aqui. Open White. Pronto. Estão vendo, né? Hum,
Agora não sei como que eu posso subir e descer. Vocês estão conseguindo ver aqui o quadro branco? Sim. Sim, beleza. Gente, isso aqui eu não consigo me mexer nele. Ah, aqui encontrei como me mexer. Pronto. Então, aqui só o resumo, né, para quem está chegando, mas lembrem que tem os vídeos das aulas anteriores gravados, são disponibilizados no YouTube. Quem não tiver o link, depois me pede o link. Mas, mesmo assim, o Bhagavad Gita, a gente começando deste ponto, qualquer ponto do Bhagavad Gita é um oceano de sabedoria. Então, a gente, mesmo começando desde aqui, quem chegou agora, não tem problema. E quem já está acompanhando, vai continuar o néctar. Então, na resposta, Arjuna, né, faz essa a primeira pergunta que ele faz, né, é como que uma pessoa autocontrolada se localiza neste mundo, como que ele atua, como que ele pode reconhecer essa pessoa. E entre as respostas que Krishna deu, ele dá essas respostas em resumo, né, que ele não se perturba apesar das três misérias, então apesar das misérias causadas pela mente, pelo corpo, pelos outros seres vivos, essa pessoa encontra satisfação unicamente no eu. Ele não se exalta, a vagalume chegou, Haribol. Porra, já acabou? Não, não acabou. Acabou. Alguém está com o microfone No Brasil, ligado? todo mundo dando propaganda de coisa. Pronto, pronto. Não se exalta diante da felicidade, nem se aflige demais pelas tristezas. Eu não vou me aprofundar agora nesses pontos, porque já a gente conversamos sobre isso. Eu só vou ler para contextualizar e para a gente dar uma relembrada. A pessoa que está localizada na transcendência, ela renuncia a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos. Ela experimenta um gosto superior, a relação eterna com Paramatma, por isso facilmente dá as costas para o prazer material. Fixa sua consciência na verdade absoluta, Sri Krishna. O afeto não é ligado a designações corpóreas, o afeto que ela sente não se deve à relação que alguém tem com ele pelo corpo, ou seja, que é meu filho, que é meu pai, que não é esse o motivo pelo qual ele sente afeto, né? Sino que o afeto dele está mais no nível da alma. E é livre do apego, do temor e da ira. Então, quando a gente viu essa parte de é livre do apego, do temor e da ira, foi o que a gente viu na, no nosso encontro passado, que a gente fez um outro quadrinho para resumir. Oh, Daniel está aqui. Oh, como vai, Tio? Que legal. Muito bom te ver por aqui, hein? Que legal. Bem-vindo. Então, agora a gente tem o resumo do nosso encontro passado, que é quando Krishna se refere a que ele está livre do apego, do temor e da ira, qual que é a importância disso, né? Então, ele dá um resumo aqui muito importante de como é que surge o apego, o temor e a ira e quais que são as consequências disso, certo? Então, a gente viu que primeiro surge a contemplação dos objetos dos sentidos, dessa contemplação surge o apego, desse apego surge o desejo intenso por possuir aqueles objetos dos sentidos, desse desejo intenso, devido a que os desejos nem sempre são satisfeitos, então surge a ira, ou às vezes são satisfeitos, mas eles são satisfeitos deixando sempre mais desejos acessos, então surge a ira. Da ira surge a ilusão, porque a gente fica completamente confuso, né? Como diz o ditado popular, ficou cego de ira. E dessa ilusão surge a confusão da memória. Entre a confusão da memória se refere a que a pessoa não lembra mais das boas instruções dos Vedas. Então, ela não lembra mais o que está certo e o que está errado. E acaba cometendo um monte de atividades indesejáveis. E dessa confusão da memória, então, se perde a inteligência, se perde todo o discernimento, e a pessoa fica completamente envolvida de novo no oceano
da existência material. Então, para a gente lembrar um pouquinho desses versos, eu vou abrir agora a nossa apresentação aqui, e assim a gente lembra um pouquinho mais. Só fazendo uma. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Ou não? Sim. Sim. Então, deixa eu ver se eu consigo ir para trás. Ele não deixa eu ir para trás. Então, deixa eu. Eu vou para trás desde aqui. Pronto, aqui. Agora eu vou compartilhar a primeira. Estão vendo a minha tela de novo, né? Sim. Sim. Então, vamos apresentar. Então, agora sim. Então, a gente parou no verso 2,64, mas eu vou ler os dois versos anteriores para a gente se contextualizar de novo. Então, o verso 2,62 diz: Ao contemplar os objetos dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego por eles. Desse apego nasce a luxúria e da luxúria surge a ira, né? Que nesse quadrinho que a gente acabou de ver o resumo, mas aqui está o verso mesmo. Então, com a contemplação dos objetos dos sentidos surge o apego. Então, a mente ela está ligada, ela está conectada com os objetos dos sentidos. Os objetos dos sentidos, aquelas coisas que são desfrutáveis pelos sentidos, uma visão linda, aquilo que é agradável para o tato, aquilo que é agradável para a língua, aquilo que é agradável para os ouvidos ou para as narinas, né? Então, a mente está vinculada com esses objetos, mas quando a gente contempla esses objetos, eles entram na mente de tal forma que a gente se apega. Então, é uma verdade que qualquer publicitário sabe, né? Então, é só colocar sempre na frente da pessoa uma imagem daquilo, 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 que uma hora a pessoa vai ir e vai comprar aquilo. E se não tiver como comprar aquilo, vai se esforçar tanto quanto possível para conseguir comprar aquilo. Por quê? Porque ela já, na sua mente, já está pegada. Ela já deseja aquilo com muita força. E se ela não conseguir obter aquilo ao qual ela está tão apegada, seja lá o que for, eu estou colocando o exemplo de um objeto para comprar, mas pode ser muitas outras coisas desfrutáveis pelos sentidos. Então, se ela não conseguir aquilo, ela vai se sentir frustrada. E dessa. Ah, não. Então, primeiro o apego. Depois desse apego surge a luxúria, que é esse desejo intenso, né? Essa vontade intensa pela qual você está disposto a fazer o que seja necessário a trabalhar ou inclusive se o desejo for muito intenso e aquilo for muito difícil de alcançar, a pessoa acaba até mesmo cometendo atividades proibidas. Eu coloquei aqui para vocês essa imagem de Gollum, do Senhor dos Anéis. Eu estou lendo O Senhor dos Anéis agora, então vocês vão ouvir eu falando um monte do Senhor dos Anéis, porque está muito interessante. Então, Gollum, por exemplo, não sei se vocês assistiram no filme ou leram no livro, mas Gollum é um personagem muito particular, porque ele tem. Ele encontra aquele anel, na verdade, ele está com um primo em um rio, né? Era o dia do aniversário dele, e ele era simplesmente uma pessoa normal, um hobbit, né? E aí ele se encontra no anel e ele se apega tanto ao anel, quando ele vê o anel, que ele quer tanto aquele anel, que mata o seu primo com as suas próprias mãos porque ele deseja muito o anel. Então, o Senhor dos Anéis, ele está cheio de simbolismos e esse anel precisamente representa esse desejo, um desejo, nesse caso, particularmente de poder. Mas, mas é interessante que está cheio desse simbolismo muito, muito lindo e de alguma forma mostra como é a realidade. Quando a gente se apega demais a alguma coisa, a um desejo que nós temos, então esse desejo intenso às vezes leva a gente, inclusive, a cometer atividades pecaminosas, atividades erradas, que não são éticas, que não são corretas, simplesmente para satisfazer esse desejo, né? Dependendo da intensidade do desejo, dependendo da dificuldade que implique alcançá-lo. Ou às vezes, simplesmente, a gente entrega a nossa vida inteira a buscar a satisfação desse desejo.
Quando esses desejos não são satisfeitos, surge a ira. É isso que Krishna está explicando para Arjuna no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é muito interessante, principalmente porque ele está explicando as coisas desde uma perspectiva muito científica e psicológica. A psicologia do ser humano funciona dessa forma. Então, para que a gente precisa conhecer essa psicologia? Porque nós precisamos saber como funciona a nossa mente. Quando nós identificamos a forma em que a nossa mente funciona, fica mais claro qual é o caminho para controlar a mente. E é absolutamente necessário controlar a mente para a gente poder avançar num caminho espiritual. Sem a mente controlada, não há avanço espiritual. Então, um yogi sempre está realizando práticas não com o objetivo eu vou fazer pranayamas ou eu vou realizar exercícios físicos, posturas físicas, para quê? Simplesmente para estar mais fitness. Isso é uma deturpação do yoga, na verdade. O yoga visa controlar a mente. Basicamente, todas as atividades, os 8 processos do yoga, que mais para frente vão se descrever no Bhagavad Gita, todos esses 8 processos visam o controle da mente. E o praticante de yoga e de Bhakti Yoga, que é o processo que Krishna dá ênfase no Bhagavad Gita, visa controlar a mente com o objetivo de alcançar a transcendência, de conseguir se desenredar do mundo material. E o caminho que nos enreda no mundo material é esse, é a contemplação dos objetos dos sentidos, o apego que surge dessa contemplação, a luxúria ou esse desejo intenso que surge desse apego, e a ira que surge do desejo frustrado, certo? Então, essa parte a gente aqui já viu. E aí vem o verso 2,63. Então, dessa ira, quando a gente não consegue satisfazer esse desejo, se sente frustrado, surge a ira. Isso é algo que todos nós já conhecemos. Alguma vez a gente já se sentiu com raiva de algo ou de alguém. E se a gente for avaliar com detenimento, a gente vai encontrar nessa ira sempre um desejo frustrado. Eu queria estar aqui tranquilo, em paz, curtindo da vida, mas eu não consigo porque o meu vizinho tem a música muito alto. Eu fico muito irado com o meu vizinho. Mas, na verdade, ele está me impedindo de eu satisfazer um desejo, que é o desejo que eu tenho de tranquilidade, por exemplo. Né? Esse é um exemplo básico, mas o mundo inteiro funciona assim em níveis diferentes, né? Em níveis mais agudos, menos agudos, mas esse é só um exemplo todo para a gente compreender como a ira surge da frustração. E quando a gente fica irado, fica completamente confuso, iludido. É muito comum que a gente fale, a pessoa está cega de ira, né? Que nem eu falei antes já. Está cega de ira. Quando a pessoa está cegada pela ira, ela consegue até mesmo matar alguém e depois se arrepender. Então, por isso que uma pessoa inteligente, se vê que está irada, tenta se afastar de tudo, né? Você não fica irado e pega uma arma na mão, porque qualquer coisa você pode fazer devido à ira. Então, primeiro se acalma, não é? Então, dessa ilusão surge a confusão da memória, como falei antes, que a gente já falou isso no encontro passado, mas um pequeno resumo. A confusão da memória quer dizer que a gente esquece as instruções védicas, ou seja, a gente esquece os bons conselhos das pessoas sábias, que nos falam o que está certo e o que está errado. Então, a gente esquece o que é certo e o que é errado. Então, no momento da ira, a gente não lembra mais que bater em alguém está errado, o que matar alguém está errado. A gente simplesmente vai atuar e pronto, sem pensar. E, obviamente, isso implica que a inteligência se perde. A gente não consegue mais discernir, a gente não consegue mais atuar de uma forma inteligente, a gente simplesmente está levado pelo impulso. E assim a pessoa, de novo, se enreda no mundo material. Aí, esse é o caminho pelo qual a gente acaba se envolvendo no mundo material. Então, se a gente for mais inteligente, a gente vai cortar esse caminho logo no início. E o início é a contemplação. Então, por isso que um yogi,
especialmente um Bhakti Yoga. Todos os caminhos do yoga vão eh, definir a importância da gente controlar os sentidos e que esse controle dos sentidos começa em não contemplar aquilo que não deve ser contemplado. Por quê? Porque a mente funciona assim. A mente vai se apegar aos objetos dos sentidos pela contemplação. Então, e esse caminho, a gente já Krishna descreveu qual é o caminho, aonde vai chegar essa, essa contemplação, aonde pode chegar, certo? Então, bom, a gente falou bastante já sobre isso, né? Sobre o que implica a falsa renúncia, que a falsa renúncia, então, aí é que se diferencia um yogi verdadeiro de um falso yogi. Então, o yogi verdadeiro, ele visa controlar a mente e ele faz um trabalho interno. Um falso yogi, ele simplesmente faz o show de yogi, mas a sua mente ainda está apegada. A sua mente está pensando nos objetos dos sentidos, no desfrute que pode obter disso, daquilo. E usando a sua postura de yoga ou a sua, como se fala isso, a posição, o respeito de ser um praticante. Quando eu falo yoga, não me refiro às posturas físicas, sino a um buscador ou a um praticante das práticas espirituais do yoga, que não, as posturas físicas, como eu falei, é apenas um dos pontos do yoga. E não é o principal, é um dos pontos que se referem nas práticas físicas, mas tem práticas mentais que são as mais importantes. Então, uma pessoa, vamos dizer, que está no caminho espiritual, pode ser um farsante, apenas parecer que ele está no caminho espiritual, mas não estar realmente buscando o controle interno, o avanço interno, o autocontrole, ou pode ser sincero. E isso nós não temos como saber, exceto se nós também formos sinceros. Então, se nós somos sinceros, a gente também vai acabar se rodeando e tendo, por assim dizer, feeling, né? Essa vibração com outras pessoas sinceras. Então, aqui a gente já falou sobre isso, e aí vamos chegar ao ponto em que a gente parou da última vez. Então, aqui é o resumo, né? Então, a contemplação, da contemplação surge o apego, do apego surge o desejo intenso, né? Chamado kama em sânscrito. Daí surge Krodha, que é raiva ou ira. Daí surge Sammohan, que é a ilusão perfeita. Smriti Vibhramaha, que quer dizer a confusão da memória. Buddhinasa, que quer dizer a perda da inteligência. E Pranasjati, ou seja, a pessoa cai de novo no enredamento material. A gente falou bastante a aula passada, hein? E agora sim, vamos ao ponto em que a gente parou, que foi no verso 2,64. Se alguém tiver, se alguém tiver alguma pergunta, lembre que sempre pode ou escrever no chat ou então falar abertamente. Aqui, só ligar o microfone e aí vamos falando, tá bom? Então, verso 2,64. Quem pode controlar seus sentidos mediante a prática dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia plena do Senhor e se libera assim de todo apego e aversão. Então, vou ler de novo. Quem pode controlar seus sentidos mediante a prática dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia plena do Senhor e se libera assim de todo apego e aversão. Então, lembrando que Krishna que ele está respondendo a pergunta de Arjuna de quem é um verdadeiro transcendentalista? Como que eu posso reconhecer um transcendentalista realmente, né? Então, Krishna está enfatizando a importância de que a pessoa está realmente procurando o controle da sua mente e dos seus sentidos, não de uma forma externa. Mas aqui Krishna vai falar um ponto muito importante, né? Que é essa pessoa tem que obter a misericórdia do Senhor. E a gente já vai explicar isso um pouco mais. Então, primeiro, o que que são os princípios regulativos da verdade, né? A Arjuna perguntou, como se comporta alguém de inteligência estável? A palavra sânscrita que ele utilizou é Chitta Prajna, alguém que tem a sua mente estável, que tem a sua inteligência fixa.
Krishna já descreveu que uma pessoa, de acordo com os desejos que ela cultiva, ela acaba tendo uma inteligência muito ramificada. E a gente consegue ver isso quando alguém tem um desejo, vai justificar aquilo da forma mais razoável possível. E parecendo algo muito lógico e muito certo, que o certo é fazer isso ou fazer aquilo. Então, por isso que a nossa verdadeira arma, a nossa verdadeira aliada nessa jornada espiritual é a sinceridade. Não tem outra coisa, porque nós não somos unicamente enganados externamente, sino que nós também nos auto-enganamos. Essa é uma das quatro características de uma alma condicionada, que se explica nos Vedas. A alma condicionada, ela tem a tendência a se auto-enganar. Ela tem sentidos imperfeitos, a gente não consegue enxergar tudo como realmente é. Eu não consigo ver o que há por trás desta parede. E mesmo que eu consiga ver, nem tudo que é realmente eu consigo ver completamente, né? Então, tem uma pergunta aqui. Alguém que se comporta com inteligência estável é o que a irmã chamou de transcendentalista? Isso, exatamente. É uma outra forma da gente se referir a um transcendentalista. Então, que Krishna usa a palavra Sthita Prajna, que quer dizer aquele que tem a sua inteligência focada. Focada em quê? Na transcendência. Então, esse é o transcendentalista. Então, Arjuna perguntou isso e Krishna respondeu aqui. Para um sadhaka, ou seja, sadhaka é aquele que realiza práticas espirituais para alcançar a transcendência. As práticas espirituais, a gente está muito acostumado a essa palavra espiritual meio que relacionar apenas com algo, como vou dizer, como com algo meio etéreo, algo meio sem uma forma, algo meio simplesmente orar, por exemplo. Orar é uma prática espiritual, mas o Bhagavad Gita vai nos descrever práticas espirituais muito concretas e que precisamente tem como objetivo a gente conseguir controlar a mente para quê? Para que a nossa meditação seja perfeita. Por quê? Porque a mente é muito importante. Krishna vai falar no Bhagavad Gita mais para frente como a alma ela é carregada pela mente para desenvolver o próximo corpo. Então, a nossa mentalidade é o que vai determinar qual é o caminho que nós vamos fazer. O caminho que a alma vai fazer para a próxima vida, para onde que nós vamos e para onde a mente está. Então, a nossa mente é muito importante. Então, por isso que o praticante espiritual ele precisa concentrar a mente, focar a mente nos aspectos transcendentais e dessa forma a mente é a que vai levar a alma para esse ponto perfeito, né? E, bom, essa é uma forma, digamos, simples de explicá-lo. Obviamente tem mais detalhes dentro disso todo, mas vamos aí. Então, para um sadhaka, ou seja, um praticante da disciplina, das práticas disciplinares espirituais, que tenha atingido tal fase, ou seja, essa fase de estar completamente focado na transcendência, de ter essa inteligência estável, para esse tipo de pessoas, não é errado aceitar os objetos dos sentidos que sejam favoráveis à sua prática e rejeitar os desfavoráveis. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Normalmente, existem dois caminhos. Um é o caminho da renúncia, em que a gente simplesmente rejeita todos os objetos de prazer que possam dar algum prazer para os sentidos e se afasta do mundo e renuncia a absolutamente tudo, né? Então, renuncia a ter uma família, renuncia a se esforçar por progresso material, renuncia a se esforçar por prazer dos sentidos, renuncia a buscar qualquer outra meta que não seja a liberação. E existe outro caminho, que é o caminho oposto, que é o caminho, por assim dizer, do desfrute material, né? A pessoa simplesmente se esforça por obter desfrute material. Então, esses são dois caminhos. Krishna vai falar muito mais acerca desses dois caminhos nos próximos capítulos.
Mas, em resumo, Krishna está falando, uma pessoa que está com inteligência realmente bem localizada, ele não precisa nem renunciar absolutamente todos os objetos dos sentidos, mas ele também não está pegado a esses objetos dos sentidos. Então, entre as perguntas de Arjuna está como que uma pessoa que está focada na transcendência, como que ele interage com os objetos dos sentidos, né? Ele pergunta como que essa pessoa se estabelece no mundo, como que ela se relaciona com os objetos dos sentidos. Então, será que para ser um transcendentalista eu preciso renunciar ao mundo? Eu preciso me tornar um monge renunciante? Ou será que se eu vivo uma vida por assim dizer, eu sou casado, tenho uma família, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso todo. Então, eu não posso alcançar a transcendência por esse outro caminho. Então, Krishna fala, o importante não é a renúncia, mas para frente ele vai falar mais sobre esse ponto. O importante não é o outro, senão em que a mente está focada. Se a mente está realmente focada na transcendência, então, naturalmente vai se renunciar àqueles objetos dos sentidos que são um empecilho para alcançar a meta na qual está se focando, e naturalmente vão se aceitar aquelas coisas que não são empecilhos. Por exemplo, vamos dizer que eu quero ser uma médica. Eu estou fazendo faculdade de medicina. Se eu sou realmente focada em me formar como médica, naturalmente, de forma natural, se amanhã eu tenho prova, eu quero muito passar na prova. Então, de forma natural, eu vou renunciar a certas outras atividades. Eu não vou ir de passeio com meu namorado, eu não vou ir beber um café ou uma cerveja, ou o que for, com os amigos. Eu não vou ir para o cinema. Por quê? Porque eu sou focada em que eu quero passar a prova e quero me formar como médica, certo? Mas eu não vou renunciar à comida. Por quê? Porque se eu não comer, eu também não vou ter a força para poder ficar estudando para a minha prova de amanhã. Então, o que que vai definir o que que eu posso aceitar e o que que eu posso rejeitar é a minha meta. Se eu estou focada nessa meta. Então, por isso que a pessoa está focada na meta, ela pode alcançar essa meta mesmo que ela aceite alguns objetos dos sentidos. Então, como é muito forte essa divisão entre quem segue um caminho espiritual, entre a renúncia e a vida que não é renunciada, então, Krishna, por isso que ele aqui está explicando, essa pessoa não é necessariamente o renunciante, não é necessariamente que a única forma de alcançar a transcendência seja através da renúncia, sino que deve se aceitar aquilo que é favorável e se rejeitar aquilo que não é favorável, certo? Nesse sentido, é que se diz que ele não tem apego nem rejeição, né? Nesse verso ele falou, né? Vamos voltar aqui. Ele pode obter a misericórdia plena do Senhor, se libertando assim de todo apego e aversão. Então, quando se fala dele não ter apego e aversão, Krishna está se referindo nesse sentido, né? Nesse aspecto. Ele não tem apego nem rejeição. Quer dizer, não é que ele está apegado aos objetos dos sentidos, mas ele também não os está rejeitando. Não é que ele fala, não, 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 eu não quero nada disso. É aquilo que é útil e aquilo que não é útil, acabou, né? É como Srila Prabhupada, que foi quem traduziu pela primeira vez, ou pelo menos popularizou a tradução do Bhagavad Gita ao inglês, né, para as línguas ocidentais, começando pelo inglês, que é a língua que todo mundo conhece, né? E a partir daí foi traduzido para milhares, um monte, não sei quantas línguas, não sei, talvez não milhares, mas centenas, pelo menos, de línguas no mundo inteiro, inclusive português. Então, às vezes falava, né? Ai, mas você anda de avião e anda de carro e não sei o que lá, e não sei o que blá blá blá, né? Então, é muito engraçado, porque de alguma forma a gente tem na cabeça, mas a pessoa então é um transcendentalista, mas fica andando de avião, fica fazendo isso, não sei o quê. Na verdade, o que que é mais útil? Eu ficar simplesmente isolado e não fazer mais nada?
ou utilizar tudo ao serviço e na busca ao serviço dessa transcendência, né? Então, Srila Prabhupada, se ele não tivesse andado de avião tanto, a gente não estaria hoje aqui reunidos falando acerca dos ensinamentos de Krishna no Bhagavad Gita. Por quê? Porque esse ensinamento estaria confinado só lá na Índia, entre quem entende sânscrito ou línguas parecidas com o sânscrito, que seja fácil de compreender, que eles pelo menos tenham acesso ao conhecimento do Bhagavad Gita, e nós aqui no Ocidente não conheceríamos nada. Então, quando a gente tem o nosso juízo muito raso, a gente acaba não compreendendo o que que é mais importante, né? Então também falava, né, mas vocês imprimem livros e os livros usam papel e quantas árvores tem que se cortar para o papel e não sei o quê. Então, Srila Prabhupada, ele falava, obviamente, malgastar papel para escrever um monte de baboseira, de besteira, de coisas que realmente não têm importância, isso é um desperdício. Mas usar o papel para transmitir a mensagem do Bhagavad Gita, que pode ajudar realmente a elevar a consciência de todas as pessoas e, por ende, beneficiar o mundo inteiro, inclusive os animais, as plantas, todo mundo, isso é um bom uso do papel. Então, a gente precisa julgar de acordo com qual é a meta que vai ser alcançada, né? Então, nesse sentido, não tem nem apego nem rejeição, como fala nesse verso, né? E mesmo ocupando seus sentidos nos objetos externos, ele continua experimentando felicidade interna. A felicidade interna, normalmente, uma pessoa que realmente está focado na transcendência, ele vive mais no seu mundo interno, porque no seu mundo interno ele está avançando espiritualmente e ele está em contato nessa busca por Deus, né, por essa transcendência. E E ele vive essa felicidade interna, então os objetos externos não o perturbam. Isso quer dizer que ele não tem um desejo de alcançar isso, alcançar aquilo, né? Nossa, eu precisava tanto de uma Ferrari, né? Eu quero tanto uma Ferrari, então esse desejo começa a perturbar, né? Então, um transcendentalista ele não está apegado às coisas do mundo. Então, nesse sentido, os seus desejos não são tão intensos assim. Não que não tenha nenhum desejo, sino que esses desejos não são tão intensos ao ponto de tirar ele da sua caminhada espiritual. Normalmente, quando o nosso desejo se torna muito intenso, ele perturba a mente ao ponto de que a gente não consegue mais se focar naquilo que deve ser realizado para avançar espiritualmente. Mas ele também não rejeita as coisas, não é que, ai, alguém vai me dar uma Ferrari, então eu vou falar que não, 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 não. Obviamente, é um exemplo, né, X, né? É só para a gente mais ou menos ter uma ideia. Não se trata nem de aceitar nem de rejeitar. Isso é útil, né? Obviamente também não é que a gente vai aceitar uma Ferrari de alguém X e que na verdade está carregada de atividades pecaminosas, né? Porque obteve esse dinheiro de forma pecaminosa, né? É uma regra também dentro da cultura védica é isso, um guru, se ele aceitar, por exemplo, uma doação muito grande, ele também aceita a carga pecaminosa que isso traz. Então, por isso que a gente sempre deve oferecer todo para o guru, porque o guru tem a capacidade de carregar com coisas que nós não temos a capacidade de carregar, né? Coisas sutis. Mas o ponto é compreender, isso vai ser benéfico para a prática espiritual ou não? Se isso não é benéfico, também não pode ser rejeitado tranquilamente. Então, o ponto é, a minha meta vai se cumprir com isso ou não? Ou simplesmente vou me enredar no mundo material e vou simplesmente me apegar mais ao mundo material? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não sei se está muito dentro desse assunto, mas me fez lembrar de uma questão. A parte da pessoa se apegar muito ao bem, à coisa material, está com a mente na transcendência, assim, na parte, a mente no espiritual e a carne no material. Ela pode se encaixar um pouco na questão de imagem, por exemplo. A gente vê muitos religiosos focar muito num objeto para lembrar de algo divino, a ponto de que se você tocar naquele objeto, a pessoa fica brava com você, ela briga com você,
E ela até porque pode se encaixar. Como que explicaria essa parte da pessoa se apegar tanto a um objeto material, mas a mente dela, na verdade, está voltada para o espiritual? Por que isso? Hum, bom, eu diria que também vai depender muito de qual é o objeto ao qual a pessoa está apegada, né? Por exemplo, existem vários níveis. Até mesmo uma pessoa que está procurando a transcendência, um transcendentalista, não quer dizer que no momento em que ele decidiu trilhar o caminho da transcendência, já chegou lá, está no caminho. Então, às vezes, a gente pode. Normalmente, o caminhante espiritual, nos Vedas, se descreve que existem devotos iniciantes, que também são chamados de devotos materialistas. Então, é um devoto iniciante, ele é chamado Kanishta Adhikari. Ele está no primeiro nível. E normalmente se entende como uma pessoa que é materialista, mas que já está no caminho da transcendência. O Madhyamadhikari, então, e o Tamadhikari. Então, o que é devoto intermediário e o que está no nível e o que está no nível mais avançado. Então, entre essas características, o que está no nível básico, ele ainda precisa de muitas coisas externas para alimentar a sua devoção. Então, ainda precisa de objetos externos, ainda precisa que externamente as coisas pareçam ser aquilo. Então, por isso está muito mais apegado às vestimentas, por exemplo. Então, não basta ser monge, tem que parecer monge, tem que usar roupa de monge. Então, também ele consegue ver apenas o externo. Então, ainda ele está nesse nível em que o externo tem um papel muito importante. Tanto para. Então, ele mais facilmente pode ter um santo e uma pessoa não tão santa. Mas a que não é tão santa tem uma posição de religioso, tem veste as vestes de um monge, tudo bem? E o que é santo, não. Então, um devoto iniciante vai se sentir mais atraído por aquele que veste as vestes do monge, mesmo que ele não seja tão avançado espiritualmente. Por quê? Porque é um devoto que está num estado iniciante, então ele vai se apegar muito mais aos objetos externos, certo? Um devoto que está no nível mais avançado, ele já tem uma compreensão filosófica mais profunda. Então, o que que acontece com o devoto do primeiro nível? Ele facilmente confunde um devoto com um não devoto. Por quê? Porque ele olha apenas o externo. Então, às vezes existem muitas pessoas que se vestem como religiosas, mas que não controlam a sua mente e que realmente não são tão determinadas e tão avançadas espiritualmente. Mas para um devoto que está no nível iniciante, ele reconhece o externo como o princípio diferenciador entre quem é religioso e quem não é. Então, ele se apega a pessoas que externamente parecem ser avançadas, mesmo que elas não sejam avançadas, ou que externamente parecem transcendentalistas, mesmo que eles não sejam verdadeiros transcendentalistas. O devoto da segunda categoria, o Majama de Kari, ele já é mais profundo. Então, ele consegue diferenciar. Ele já não se confunde pelas coisas externas, porque ele compreende, ele já tem a sua inteligência mais bem treinada. Por quê? Porque ele já estudou mais a profundidade os livros, por exemplo, ele já tentou ver como que isso se aplica na sua própria vida, qual que é a realidade disso todo. Então, ele já consegue ir mais a fundo. A fé do devoto de primeira classe é muito fraca, é muito frágil e depende muito de que todo o pacotinho esteja perfeito. Então, para ele é muito difícil lidar com qualquer coisa que tire o formato das coisas. Então, a fé dele é muito fraca. Agora, o devoto mais avançado de segunda classe, segundo nível, a fé dele é muito forte. Ele já tem uma fé muito firme. Então, se alguma coisa externamente falhar, por assim dizer, ou externamente não for tão perfeita ou tão acomodada nos padrões das formas, né, das formalidades, mesmo assim ele consegue diferenciar, não, isso é apenas uma formalidade e não é a essência. Então ele está pegado à essência e não à formalidade. Mas
ele ainda não consegue transmitir aquilo para outras pessoas, por exemplo, porque ele tem essa fé firme, mas ele ainda não tem todos os argumentos, ele ainda não é tão claro em muitas coisas, então, mas internamente ele já diferencia a essência da forma, e ele está mais apegado à essência do que à forma. Mas ele não consegue ainda diferenciar, mas ele já não se relaciona tanto com pessoas que não são não devotos, por quê? Porque ele já diferencia, não é a formalidade que faz que alguém seja devoto, senão a sua atitude interna. Agora, existe o devoto superior, o devoto que é chamado Uttama-adhikari, que é o nível mais elevado. Então, para ele já está bem na transcendência. Ele já vê todo mundo, para ele, a formalidade não é o importante, mas para ele o que é importante é que todo mundo, em essência, é um devoto. Todo mundo, na essência, está simplesmente em diferentes níveis de progresso espiritual, mas todo mundo está, de alguma forma, avançando espiritualmente. Então, para ele já não se confunde nem sequer por absolutamente nada. O devoto de segundo nível, ele não se confunde pela forma, mas ele se apega muito a aquelas pessoas que estão buscando a transcendência e ele só quer estar em companhia dessas pessoas, o qual é muito bom para evoluir espiritualmente. Um devoto super elevado, ele pode estar na companhia de qualquer um, por quê? Porque ele sempre vai ser capaz, vai ter essa habilidade de transmitir esse conhecimento e de transmitir esse avanço espiritual e de, inclusive, semear nos corações das pessoas esse desejo pela pureza, esse desejo pelo avanço espiritual. Então, por isso, até mesmo ele beneficia todo mundo. Ele não discrimina entre um e outro, porque todos vão se beneficiar na sua companhia. Então, esses já são devotos muito elevados. Então, a gente tem que compreender que existem diferentes níveis. Então, por isso que nessa parte do Bhagavad Gita, Krishna também está explicando como é esse caminho de alguém que já está focado na transcendência, quer dizer aquele que realmente a sua mente está focada nessa busca, porque não existe essa diferenciação entre a mente e o corpo. Na verdade, o corpo é uma extensão da mente. Então, o corpo vá para onde a mente vá. Não é possível que a gente esteja focado espiritualmente, que o nosso foco seja espiritual, mas o corpo está indo em outra direção. Isso não existe. Aquilo onde a gente foca a nossa mente, esse é o caminho que a gente vai seguir. Então, eu posso estar muito concentrada aqui orando, e a minha mente pode estar muito concentrada orando, e de repente começar a pensar: nossa, mas a comidinha que eu vou comer, como eu queria uma pizza. Hare Krishna, mas eu vou comer uma pizza. Nossa, Hare Krishna, quando eu terminar a minha japa, eu vou comer uma pizza. Então, na verdade, o que que acontece? Eu não vou nem cantar direito a minha japa, e logo mais eu vou terminar, e eu vou buscar onde comer uma pizza, porque a minha meditação foi onde comer a pizza. Então, por isso que a meditação, em que nós meditamos, é isso que vai conduzir o corpo. E mais ainda, é isso que vai conduzir ao desenvolvimento do próximo corpo. Então, por isso que a medida em que nós colocamos a nossa mente é muito mais importante de aonde está o nosso corpo. Por quê? Porque o corpo segue a mente. Então, se eu estou realmente aqui cantando uma mantra muito concentrada e pensando em, não sei, Krishna e a deidade, e isso, quando eu me levantar de cantar a minha japa, eu vou naturalmente fazer um serviço. Naturalmente eu vou, nossa, terminei a minha japa, eu fiquei com uma vontade de ler o Bhagavad Gita, eu fiz a minha oração e eu fiquei com uma vontade de buscar, de conversar com alguém que fale mais sobre isso. Então, naturalmente, o corpo, ele segue a mente. Então, por isso que o controle da mente é tão importante e que se dá tanto ênfase no Bhagavad Gita e em todas as escrituras védicas. Mas a gente compreende, e os Vedas explicam isso precisamente, que se passa por etapas. Então, não é que um devoto que está focalizado apenas nas formalidades merece ser desprezado. Não. Ele está num nível pelo qual todos, todos nós precisamos passar e todos nós realmente estamos nesse nível.
até a gente alcançar um nível mais elevado, nós estamos nesse nível, nos confundimos mais ou menos pelas formalidades, mas todos nós estamos ainda nesse nível. E às vezes a gente encontra uma pessoa que se confunde mais ainda que nós. Que bom, a gente talvez já não está tão confuso por certos detalhes, mas ainda estamos quebrando essa camadinha, né? De achar que as coisas externas são as mais importantes. Isso responde a tua Bom, pergunta? sim, e só para ilustrar o que você falou, é, eu estava uma vez em uma determinada igreja, né? E aí eu resolvi fazer um teste. Foi o seguinte: eu fiquei ouvindo o, o líder da igreja de um determinado ponto externo da igreja, e aí eu tava com vestes comum, que não era a veste deles, a terno e gravata e tal. E aí, quando terminou o culto lá e tal, todos que passaram por mim, de 10 um cumprimentava. E aí, na semana seguinte, eu fiz o mesmo teste, voltei para o mesmo local, assisti do mesmo lugar, só que de terno e gravata, com a mesma veste deles. E aí, todos que passavam por mim, me cumprimentavam. Então, é mais ou menos isso aí que você está falando, né? As pessoas veem muito pela parte externa, né? E não a parte interna da espiritualidade. Uhum. Sim. Por isso que no Bhagavad Gita, Krishna está focalizando tanto em a diferença entre verdadeira renúncia e falsa renúncia. Então, por isso que ele está explicando aqui nesse verso. Não se trata de simplesmente eh, viver uma formalidade, sino aonde está a mente. Isso importa. Essa é a chave para o caminho espiritual. Onde está a mente? E esse é o objetivo do caminho espiritual. Aonde eu vou levar a minha mente? Por quê? Porque a minha mente vai me levar depois. Então, é exatamente isso Isso. mesmo. Obrigado. Imagina. Obrigada pelas perguntas, sempre é muito bom. Então, vamos lá. Então, aí, Krishna, aí você mencionou os princípios regulativos, né? Os princípios básicos para regular o uso dos sentidos e o cultivo das virtudes humanas são taran, 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 ser vegetariano, não se intoxicar, evitar a vida sexual ilícita e não jogos de azar. Esses são quatro princípios do praticante que um praticante de Bhakti Yoga segue. Em últimas, esses quatro princípios visam a gente poder controlar a mente, visam facilitar o controle da nossa mente. Então, ser vegetariano, o que eu coloco na minha boca importa. Por quê? Porque a língua é um sentido, e é o sentido mais difícil de controlar. A língua serve tanto para comer quanto para falar. Então, parar de falar dos outros é muito difícil. E parar de falar besteiras ou de falar simplesmente coisas por falar, porque simplesmente me dá prazer falar, é muito difícil. E parar de consumir qualquer coisa sem compreender a influência que isso tem na minha mente também é muito difícil, mas é muito importante. Então, ser vegetariano significa colocar na minha boca apenas comida que me ajude a controlar a minha mente. Na verdade, esse é o ponto, que não incentive mais a minha vontade de desfrutar. Existe um clube, né? O Diners Club, que na verdade é um clube em que pessoas muito ricas, elas experimentam comidas muito exóticas. Então, imagina que você tem muito dinheiro e você já comeu tudo que é possível comer para uma pessoa muito rica e então quer comer outras coisas, quer comer comidas diferentes, mais exóticas. Eu vou mandar uma mensagem para ver se o Radamés me dá um pouquinho de água, que eu estou com sede. E ele sempre me traz um chazinho, né? Quem já acompanha, ele sempre chega numa hora com um chazinho. E hoje não chegou ainda. Vou ter que perguntar se ele pode me trazer um pouquinho, para não
ficar a minha voz falhando aqui. Então, então essas pessoas muito ricas têm esse clube, Diners Club. Aí eles comem coisas muito estranhas, né? Muito estranhas. Então, podem comer até cérebro, fetos, simplesmente pelo prazer de experimentar mais coisas, de experimentar coisas diferentes, de experimentar coisas que nunca antes comeram, né? Por quê? Porque a língua é, ela está pedindo, né? A língua, se a gente pensar agora numa comida que a gente gosta muito, nossa, que bom comer uma pizza com queijo, sei lá, o que bom eu comer tal coisa, nossa. Então, a língua, ela tem urgências, por assim dizer. Então, uma pessoa, para controlar a mente, precisa controlar as urgências da língua. E um caminho para controlar as urgências da língua é se restringir de certos alimentos. O primeiro passo é se restringir de comidas que causam sofrimento ou que causam a morte de animais. Esse é um primeiro passo muito importante para a gente restringir a língua, para que a língua não corra como um cavalo desenfreado, senão que ela seja refreada e dessa forma nós consigamos controlá-la. Lembrando que os sentidos são como as portas da mente. Então, se a gente consegue controlar os nossos sentidos, vamos conseguir controlar a mente. Então, o primeiro passo é controlar a língua, controlar o desejo de se intoxicar. Se intoxicar tem a ver com, não sei, se aqui tem, na Colômbia tem um ditado, né? Quando você está bêbado, toda mulher é bonita. Né? Então, quando você está bêbado, você não se importa com quem você acordou, fez sexo com alguém, acordou, nem sabe o nome da pessoa. Nem sabe mais nada. Por quê? Porque você bebeu e acabou com que simplesmente se deixou levar pela vontade de desfrutar. Então, normalmente, quando a gente se intoxica, seja lá com o que for, seja com álcool, com drogas, com qualquer tipo de tóxicos, o que que acontece? Que se incentiva muito mais, se acende muito mais dentro de nós a vontade de desfrutar dos sentidos. De qualquer um dos sentidos, da forma que for, né? Então, simplesmente quem não consegue controlar os seus sentidos não consegue controlar a sua mente. E no próximo verso a gente vai ver que Krishna fala: quem não consegue controlar a sua mente não consegue paz. E quem não tem paz não pode ser feliz. Como alguém pode obter felicidade sem paz? Então, no próximo verso ainda Krishna vai falar, eu já dei um spoiler aqui, de como Krishna vai explicar por que que é tão importante esse controle dos sentidos. O controle dos sentidos é como assim, muitas vezes as pessoas falam, ai, mas vocês, Hare Krishna, não podem nem comer tal coisa, vocês não podem nem fazer isso, nem fazer aquilo. Na verdade, não é que não pode, não pode, você pode fazer o que você quiser. O tema é compreender como funciona a mente. Então, se a gente compreende como funciona a mente, a gente está nesse veículo que é o corpo. Então, eu compreendo no Bhagavad Gita, no início do capítulo 2 que ele nos explicou a diferença entre corpo e mente. E se eu compreendo que esse corpo é o veículo no qual eu estou montado, para se dizer, estou andando nesse veículo, que está me levando para cá e para lá, e que enquanto eu esteja enredada nesse veículo, identificada com esse veículo, eu não vou poder me libertar e realmente me autorrealizar e ser quem eu realmente sou, além deste mundo material, que eu estou presa neste mundo material e que o que me deixa presa neste mundo material é precisamente o fato de eu estar relacionada, a minha mente estar completamente apegada a este mundo. Então, qual é o caminho para se desapegar deste mundo? Então, a mente é um mecanismo. A mente não se considera espiritual, a mente é um mecanismo material. E esse mecanismo material tem uma forma de funcionar. E como que funciona esse mecanismo material? Ela está relacionada com os objetos dos sentidos, ela é como a coordenadora dos sentidos. Então, quando eu decido ser vegetariano, quando eu decido não me intoxicar, simplesmente isso tem um porquê. Não é simplesmente, é que eu sou Hare Krishna e por isso que eu não sou vegetariano. Legal, você pode simplesmente ser Hare Krishna e por isso ser vegetariano, muito bom. Mas é muito melhor quando você entende por quê. Precisamente porque
precisamos controlar a mente para poder focar a mente e alcançar esse estado de samadhi, de meditação perfeita. Então, não se intoxicar, quer dizer, todas as substâncias tóxicas vão te dar mais vontade de desfrutar. Pronto. E a vontade de desfrutar, quando ela toma conta, quando ela assume todo o controle, a gente não consegue controlar a mente. Evitar a vida sexual ilícita, a mesma coisa. Controlar a mente quer dizer controlar as urgências do corpo. Controlar as urgências do corpo quer dizer não é que eu vou ter sexo em qualquer momento, em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. A vida sexual tem que ser controlada. Com quem? Qual é o momento adequado? E qual é a circunstância adequada? E não é simplesmente porque eu tenho vontade. Não é simplesmente isso, senão que tem que ser algo certo. Ufa, o meu pedido foi atendido. Chegou a água. Obrigado, amor. Agora sim eu vou poder falar mais com vocês. Nossa, foi atendido em duplo. Jogou água e chá. Obrigada, Haribo. Hum, ai, que bom. Então. Então é isso, controlar a mente. E a mesma coisa, os jogos de azar também são uma forma em que a gente perde o controle da mente. Se vocês vão pesquisar um pouco sobre como que funciona os jogos e tudo mais, vocês veem como as pessoas perdem o controle completamente. A pessoa começa a jogar, não consegue mais parar, acabam perdendo caças, todo o patrimônio da sua família, todo simplesmente porque não conseguem mais parar, porque não conseguem mais controlar a sua mente. Então, são as quatro portas que nos levam ao descontrole da mente, certo? Esse é um resumo. Então, bom, além disso, um praticante de Bhakti Yoga segue outros princípios de vida, tais como acordar cedo, meditar nos santos nomes logo de manhã, estudar as escrituras diariamente. Para quê? Para treinar a inteligência. Não é simplesmente para ler um texto, sino para treinar o raciocínio, a inteligência, a discriminação, comer apenas comida vegetariana que tenha sido oferecida a Krishna, entre outros, certo? Então, até aí tudo bem. Sim? Sim. Tem mais perguntas por enquanto. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Então, a gente vai seguindo. Então, vamos lá. Então, o verso 2,65. Ao alcançar a misericórdia do Senhor, todas as misérias da existência material se destroem. Em tal estado bem-aventurado, a inteligência do praticante transcendental logo se estabiliza. Eu trouxe aqui uma outra tradução. Essa é uma tradução que é de Srila Prabhupada. Ao alcançar a misericórdia do Senhor, todas as misérias da existência material se destroem. Em tal estado bem-aventurado, a inteligência do praticante transcendental logo se estabiliza. Outra tradução que fala a mesma coisa, só que às vezes um jeitinho diferente que ajuda a gente a entender melhor. Assim que o autocontrolado conquista esse estado de contentamento, todos os seus sofrimentos se esvaem, e sua inteligência logo se concentra por inteiro na intenção de atingir a meta desejada. Então, essa é uma tradução por Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o mestre espiritual de Prabhupada, que foi quem trouxe isso para o Ocidente, e foi a primeira pessoa que realmente quis trazer esse conhecimento para o Ocidente. Bhaktivinoda Thakur, ele foi a primeira pessoa que incentivou a que tudo isso viesse até nós. Então, ele é o nosso, não sei como se fala, trisavô espiritual, por assim dizer, na nossa linhagem. Então, vamos ver aqui um pouquinho das explicações. A palavra que se usa nesse verso, uma das palavras que se usa é Buddhi Paryavatishtate, ou seja, se refere àquele cuja inteligência se estabilizou e firmou. Então, lembra que a gente está falando que essa pessoa que conseguiu estabilizar a sua inteligência, então ele já não está simplesmente nem está apegado, nem rejeita, e a sua inteligência já está fixa na meta. Então, aquele que está nesse nível, que chegou nesse ponto de contentamento, ou seja, que contentamento
se refere precisamente a esse ponto em que ele não está nem apegado às coisas, mas também não rejeita, não está, por assim dizer, apegado à renúncia, nem apegado ao desfrute. Ele está focado na sua meta. Então, quem chegou nesse ponto de contentamento, sob todos os aspectos, a sua inteligência se firmou sob todos os aspectos na meta desejada. Assim, ele se mantém satisfeito, quer aceita os objetos dos sentidos, quer não. Então, hum, aquela história de que a felicidade, ela na verdade é um estado interno, né? Por quê? Externamente, enquanto a gente mais procurar a satisfação dos sentidos, mais vai aumentar o desejo. Krishna já falou um pouquinho sobre isso, mas mais para frente vai falar mais ainda. O desejo é como um fogo. Então, quando eu satisfaço, eu simplesmente corro atrás de satisfazer esses desejos, esse fogo incrementa. Enquanto mais incrementa esse fogo, mais intranquilidade mental que eu tenho. Por quê? Porque eu sempre vou estar querendo satisfazer ainda um desejo e vou estar sempre enredada nesse ciclo de contemplação, desejo, frustração, ira, confusão da memória, perca da inteligência, enredamento material. Então, por isso que controlar os desejos é muito importante. E quando a gente está controla os seus desejos, não quer dizer não ter nenhum desejo, sino que há um desejo principal do qual os outros desejos são subordinados. Se o desejo principal é eu quero alcançar a transcendência, realmente. Eu quero alcançar a meta final da minha existência. E isso faz que todos os outros desejos não sejam tão importantes, que nem nesse exemplo que eu dei. Eu quero me formar médico. Então, qualquer outro desejo que eu tenha não é tão importante. Por quê? Porque eu quero me formar médico. Amanhã tem uma prova e eu vou estudar para essa prova e acabou. E não me sinto frustrada porque eu não posso ir com os meus amigos, porque eu quero ser médica e pronto, acabou. Então, é isso. Então, nesse sentido, você já não sofre mais. Já você está satisfeito, mesmo que aceite os objetos dos sentidos, ou mesmo que não. Conforme dá a entender a expressão prashana shetasaha, somente Bhakti haverá de proporcionar felicidade interna, pois um coração sem Bhakti não tem como estar contente. O sânscrito, ele é muito complexo e as palavras elas são sempre formadas de forma muito eh, como vou dizer, com muito detalhe. Então, cada palavra, ela está sempre atrelada a uma raiz que tem um significado que normalmente se refere a uma ação e também a um certo tipo de sentimento. Então, por isso que compreender o sânscrito é como, de alguma forma, desempacotar, né? Uma palavra sânscrita, ela não simplesmente se refere a um objeto, sino que ela dá toda uma descrição desse objeto simplesmente numa palavra, certo? Então, é, um exemplo disso, a palavra louca. Louca se refere a um planeta ou ao mundo, mas louca vem de uma raiz que se refere àquilo que é visto. Então, quando eu me refiro a um lugar ou ao mundo, né, o mundo do planeta Terra, este nível, como um louca, quer dizer aquilo que me é permitido ver neste lugar, aquilo que é acessível ao meu conhecimento neste lugar. É diferente a um lugar dos semideuses que eles têm acesso a outras coisas que nós não temos. Então, esse é um exemplo de como as palavras sânscritas elas têm que ser desempacotadas. Então, quando usa a palavra prashana shetasaha, significa que somente Bhakti pode proporcionar a felicidade interna, pois o coração sem Bhakti não tem como estar contente. Aqui a gente vai ter alguns exemplos. Um exemplo disso é Vyasadeva. Para quem não conhece, Sri Vyasadeva, ele é o compilador dos Vedas. Ele compilou, quando começou Kali Yuga, 5.000 anos atrás, os Vedas já existiam, porém, quando se começa Kali Yuga, é uma era em que as pessoas começam a perder a sua inteligência, de acordo com as escrituras védicas, se descreve que as pessoas vão ter má memória, não vão conseguir decorar os Vedas, então a tradição oral não vai poder ser mais mantida. Então, por isso que os Vedas precisavam ser escritos.
E Vyasadeva é quem faz esse trabalho de escrever os Vedas. Não que eles não existissem, eles já existiam, só que eles se mantinham com tradição oral. E as pessoas memorizavam perfeitamente os Vedas. Agora, começa Kali Yuga, a memória não é tão boa, então precisa se escrever os Vedas. Então, Vyasadeva, depois de que ele escreveu todos os Vedas, compilou todos os Vedas, os Puranas, os Upanishads, tudo mais, ele ficou muito perturbado porque ele ainda não estava feliz. E ele conversou com seu mestre espiritual, que é Narada Muni, e aí ele, seguindo a instrução de Narada Muni, ele confirmou com Narada Muni que o seu descontentamento, a sua insatisfação, era porque ele ainda não tinha escrito o suficiente acerca de Bhakti Yoga, ou seja, acerca da relação da alma com a sua fonte original, que é a consciência suprema, o ser supremo, a suprema personalidade de Deus. Então, a respeito disso, no Srimad Bhagavatam se diz, nessa conversa entre Narada Muni e Vyasadeva diz, quando o sadhaka pratica yama e niyama, ou seja, o controle dos sentidos pela observância de normas rigorosas, no caminho de Ashtanga Yoga, a mente que vive sob o controle da luxúria e da cobiça experimenta certo nível de felicidade e paz. Não há comparação, porém, entre isso e o imenso prazer imediato que se alcança prestando serviço ao Bhagavan Sri Krishna. Então, a gente falou aqui bastante acerca do controle dos sentidos, mas quando se faz referência ao Bhakti, quer dizer, o controle perfeito dos sentidos unicamente pode existir quando existe Bhakti. Por quê? O processo do Bhakti ele está atrelado ao sentimento, a despertar o sentimento puro que existe na alma, não o sentimentalismo, não uma ideia que provém do apego que a mente tem pelos objetos dos sentidos, senão ao sentimento inato da alma, ou esse amor que faz parte realmente da alma com toda a pureza da qual a alma é carregada, né? Então, sem invocar essa força interna que provém do sentimento puro, qualquer outro processo ainda é superficial e ainda é externo, por mais que consiga se controlar a mente. Então, é, bom, isso eu já contei para você. Depois de compilar todos os Vedas e Puranas, Vyasadeva ainda não sentia satisfação no coração, mas quando ele seguiu as diretrizes de Narada Muni, ele conseguiu mergulhar, para seu coração mergulhar em bem-aventurança por meio da prática exclusiva de Bhakti, né? Então, assim foi que ele escreveu o Srimad Bhagavatam. E aí fala que pelo cultivo de Bhakti, pelo cultivo de ouvir esse Srimad Bhagavatam, Bhakti, Avrajandananda, Sri Krishna, manifesta-se de imediato no coração, dissipando a lamentação, a ilusão e o temor. Mas aqui eu queria também dar outros exemplos que, por exemplo, são sábios que se descrevem nos Vedas. Um deles é Saubhari Muni. Saubhari Muni, ele era um yogi, ele tinha feito muitas austeridades, então ele realmente conseguia controlar a sua mente. Ele esteve meditando durante décadas embaixo da água. Então ele tinha que ter um controle mental, primeiro nesta época de Kali Yuga, que começou 5.000 anos atrás, na Batalha de Kurukshetra. Essa conversa do Bhagavad Gita marca o início de Kali Yuga, precisamente ele é falado porque em Kali Yuga as pessoas não vão mais lembrar das instruções e para preservar as instruções de Krishna para Kali Yuga, ele fala este Bhagavad Gita para Arjuna no campo de batalha 5.000 anos atrás. Mas em eras anteriores, os yogis conseguiam fazer austeridades que nós não conseguimos nem imaginar hoje em dia. Então, esse yogi Saubhari Muni, ele conseguia meditar embaixo da água. Mas ele, apesar dele ter a sua mente completamente sob controle, teve uma vez em que ele viu dois peixinhos, né, se beijando, e ele simplesmente, esse ato tão simples, tão básico, acendeu uma fogueira dentro dele. Ele sentiu uma vontade muito grande dele sair e se casar. E ele saiu, e ele se casou, aqui fala 1.000 esposas, mas eu acho que eram muitas mais esposas. Ele se casou, acho que eram 50.000 que ele se casou. É outra era, tá bom? Não se assustem, não é mitologia, é porque são eras passadas em que a vida funcionava de uma forma diferente. E ele se transforma com seu poder yogi numa pessoa jovem, muito bonita, e aí ele se casa com todas as filhas de um certo rei, e ele vive muitos anos com elas,
mas ele não conseguia encontrar satisfação. Então, ele não conseguiu encontrar satisfação nem simplesmente pela prática do autocontrole e a prática do yoga que leva a controlar a mente, renunciar a todos os objetos dos sentidos e controlar a mente, nem pelo desfrute material, por nenhum dos dois ele conseguiu encontrar a satisfação, até que ele finalmente abandona todo para se dedicar à prática do bhakti, ou seja, que essa prática do controle mental tinha que estar acompanhada de um sentimento interno que é o bhakti, que a gente vai aprender mais acerca do que é esse sentimento interno. Outros exemplos dados no Mahabharata, nas escrituras, é o exemplo de Jayati. Jayati, ele é um antepassado de Arjuna. Um antepassado, tipo, era um rei muito famoso. Ele é o pai, principalmente de Puru, lembra que a dinastia que está lutando agora no campo de batalha é os Pauravas, ou seja, os descendentes de Puru. E Puru é o filho de Jayati. E Jayati, ele era um rei, e ele foi amaldiçoado pelo sogro dele a, a se tornar velho. Mas ele po- conseguia mudar essa maldição se um filho dele aceitasse trocar a sua juventude pela sua velhice. Então, ele conseguiu isso, ele conseguiu trocar a sua juventude com a juventude do seu filho puro pela sua velhice. Então, o filho dele ficou velho e ele ficou jovem. E ele desfrutou muitos e muitos anos, até que finalmente, depois de desfrutar tanto, ele percebeu nada disso me satisfaz. Realmente, meu coração não está ainda contente, ainda tranquilo, mesmo que eu já desfrute de todas as formas possíveis. Então, aí ele volta a juventude dele para o filho, adquire novamente sua velhice e vai embora para praticar Bhakti Yoga, porque foi unicamente aí que ele obteve a satisfação. Então, esse é outro exemplo dado nas escrituras, no Mahabharata, né? Outro exemplo é Vishvamitra, que ele é um sábio, na verdade, ele nasceu como um kshatriya, mas ele ficou muito impressionado pelo poder dos brahmanas, e então ele quis se tornar um brahmana, e ele realizou muitas austeridades, e não conseguia se tornar um brahmana, apesar de ter muito poder e muitas austeridades. Ele, depois de milhares de anos de feito muitas austeridades, finalmente ele conseguiu controlar a sua mente a tal ponto que ele adquiriu o poder bramínico. Mesmo assim, estando em um estado de tal autocontrole, ele escutou as tornozeleiras de uma Apsara, que é uma dançarina celestial chamada Menaka, e ele ficou completamente apaixonado por ela. E aí ele abandonou toda a sua meditação e tudo para estar com Menaka, e eles têm uma filha de fato, que agora esqueci qual é o nome da filha. Dos Manta, bom, não me lembro, que é precisamente quem vai dar início também à dinastia dos Bharatas. Então, são exemplos de sábios que se mencionam nas escrituras védicas, de como mesmo que eles tenham conseguido um nível de autocontrole tão elevado, o mero autocontrole não satisfaz o coração. Então, esse é o ponto aqui que se menciona quando se faz alusão à importância de Bhakti Yoga nesse controle dos sentidos, porque o mero controle da mente não satisfaz tudo. A gente não chega nesse ponto completo, mas sem controle da mente também não tem como chegar. Então, as duas coisas são fundamentais, mas o mais importante é qual é a força motora mais grande é o sentimento. Então, aqui tem o Sirasiddhar Maharaj traduz esse mesmo verso, 2,65 do Bhagavad Gita, desta forma. Quando, pela prática da devoção, o coração fica satisfeito, quando se refere à prática da devoção, quer dizer pela prática de Bhakti Yoga, o coração fica satisfeito, todos os tipos de tristeza são destruídos. E quando o coração está contente, a inteligência rapidamente se fixa no objeto desejado. Então, o ponto é esse. Que a prática de Bhakti Yoga, esse cultivo da devoção amorosa e do serviço amoroso a suprema personalidade de Deus, faz com que o coração fique satisfeito e dessa forma as misérias são destruídas, ou seja, o sofrimento é destruído, a tristeza é destruída, porque realmente aí se encontra satisfação no coração.
com a mente controlada, porque ela não está simplesmente correndo atrás de desfrutar dos sentidos, mas com o coração também voltado, com o coração focado e com o coração com essa vontade, com esse sentimento mais profundo de devoção. Quando o coração está contente assim, então a inteligência fácil e rapidamente consegue se focar. Então, controlar a mente, controlar a inteligência é um processo muito difícil, mas ele se torna mais fácil quando a força motora é o sentimento, quando a força motora é a devoção. Então, aí que vem o verso 2,66, que diz: quem não está situado na consciência transcendental não pode ter uma mente controlada, nem uma inteligência estável, sem o que não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Então, esse é o ponto, né? Aonde se chega com esse ponto todo de controlar a mente. Temos Adriana, com aqui. licença, será que eu poderia tirar uma dúvida sobre o 65? Sim, por favor, pode falar. Eu tenho essa edição aqui, ó. O Também do Bhagavad... Aham. Você consegue me falar o nome é só Bhagavad Gita ou é o Bhagavad Gita como ele é? Bhagavad Gita como ele é. Tá, beleza. E aqui tem, ele fala sobre três classes de miséria. A tradução do 65 é assim: para alguém assim satisfeito, é aí entre chaves, em consciência de Krishna, as três classes de miséria da existência material deixam de existir. Nessa consciência satisfeita, a inteligência logo se estabelece bem. Você sabe dizer por que que tem essas três classes? Eu tenho essa outra edição e aqui não tem escrito isso. Tem. As três classes de miséria são as misérias causadas pela mente, são chamadas adhyatmika klesha. Klesha quer dizer miséria. Adik é origem, né? E atmika quer dizer ser. Então, adhyatmika klesha são aquelas misérias que são causadas pela nossa própria mente, pelo nosso próprio ser. A nossa mente causa muito sofrimento, como a gente vê pelos desejos, pelas frustrações e tudo mais. A outra é a Didaivika Klesha, ou seja, as misérias causadas pelos semideuses. Os semideuses são seres que controlam os aspectos da natureza. Então, as misérias que são causadas por terremotos, as misérias que são causadas por inundações, por fenômenos naturais, calor excessivo, frio excessivo, todas essas acontecimentos são controlados por entidades que nós chamamos de semideuses, né? O que nos Vedas chamam de semideuses. Então, eles são entidades controladoras. E essas misérias são chamadas as misérias causadas por semideuses. Basicamente, são as misérias causadas pelos fenômenos da natureza. E existe a de Báltica Klesha. Báltica se refere a outras entidades vivas. Então, as misérias causadas pelos mosquitos, outra entidade viva veio e me causou sofrimento. As misérias causadas por um animal, pelo meu vizinho, que coloca a música alta e não me deixa ser feliz, pela minha sogra, que sei lá, que vem me visitar demais, então a gente não fica confortável, todas as misérias que são causadas por outros seres vivos. A isso se refere os três tipos de misérias. Então, quando você consegue ler de novo a tradução que você tem aí? Sim. Por favor. Para alguém assim satisfeito em consciência de Krishna, as três classes de misérias da existência material deixam de existir. Nessa consciência satisfeita, a inteligência logo se estabelece bem. Exatamente. Então, se refere, as três classes de miséria deixam de existir. Quer dizer, ele para de sofrer pela sua mente, ele para de sofrer pelo que os outros fazem. Isso já não é mais uma fonte de sofrimento para ele, não porque o vizinho parou de colocar música, ele simplesmente não se perturba mais por isso. Sim? Não é que a sogra de repente começou a olhar ele com bons olhos. Ele simplesmente não está mais perturbado com isso, ele não está mais preocupado com isso. Eu entendi então que as misérias da nossa mente e o que vem de fora que a gente não pode controlar não nos perturba mesmo assim, né? Exatamente. Elas existem. A mente ainda pode estar
com uma flutuação, né? Enquanto a gente não está no nível puro, completo, ainda a mente consegue ser fonte de sofrimento, mas quando a pessoa está tão focada na transcendência, é tipo, ela não sofre mais por isso. É como, sei lá, uma mãe pode ter muita dor de dente, mas não é por isso que ela vai deixar de amamentar o seu filho. Por quê? Porque ela está focada nisso. Então, é tanto assim que uma hora ela esquece, nossa, é verdade, eu estava com uma dorzinha de cabeça, mas esqueci, né? Passou. Então, uma pessoa que está precisamente focada na transcendência, por isso que eu trouxe várias traduções, né? Porque fica mais fácil. A gente pode se referir às misérias, mas aqui, por exemplo, ele fala todos os tipos de tristeza são destruídos. Nessa outra tradução daqui, se refere à mesma coisa. Ou seja, todos os sofrimentos são destruídos. Eles se esvaecem. Porque não quer dizer que eles não existam, sino que eu não me perturbo mais. A pessoa que está localizada na transcendência, ela não se perturba mais com o mundo externo. Nem sequer com os sofrimentos que a sua própria mente pode querer trazer. Adriana, acho que eu preciso focar mais na transcendência. E os vizinhos aqui vão gostar, porque toda vez que eles ligam o som, eu chamo a polícia, mano. Então, aí os seus vizinhos vão, de repente, vão falar o que que aconteceu, né? Aconteceu Tem, alguma coisa. né? Tem um devoto que é engraçado, ele fala que ele era antes muito mulherengo. E que de repente ele virou devoto, aí ele parou de ser mulherengo, não sei o quê, e que aí ele encontrou com um amigo da infância, da adolescência, sei lá, e que falou, como, mas você já não bebe? Você já não faz isso? Nossa, esse processo deve ser bom, porque se conseguiu mudar você, então qualquer coisa consegue. Então aí os seus vizinhos vão falar, nossa, o que será que está acontecendo? Nossa, vai ser bom pra eles, hein, velho? Vou fazer uma festa quando isso acontecer. A festa vai ser maior, né? Vai fazer barulho. Mais barulho. Ai, mas é isso, né? Obviamente que. Mas uma forma da gente não sofrer por isso é, ao invés de chamar a polícia, talvez eu vou melhor ir morar em outro lugar, né? Vai acabar falando, eu vou morar em outro lugar, eles que É, passam a festa que quiserem, que eu vou em outro lugar onde eu possa estar mais tranquilo, né? boa ideia, boa ideia. Então, final de ano, eu vou para o Bactidar. Nossa, falando nisso, eu esqueci de falar para vocês que eu quero também deixar um convitinho, né? Que final de ano a gente vai fazer uma festinha aqui em Batidão. Eu vou mandar lá no grupo para que vocês se animem a vir também, passar o ano novo com Krishna. A gente vai ter uma festa bem bonita, vão ser 5 dias de retiro, do dia 30 ao dia 30, 31, 2, 3, ao dia 3. E para que vocês também se animem a vir, a gente vai ter uma festinha na virada, com música, uma música bem bonita, né? Que alegre o coração, que alegre. Não, não só para a gente se descontrolar, senão para a gente ser feliz, né? E dançar, e a gente estar realmente em consciência de Krishna também, palestras com Shantu Maharaj, estudos védicos, banho de rio, que a gente tem aqui o nosso rio maravilhoso, sagrado, para a gente se refrescar e limpar a nossa mente também, caminhadas, então... Estão todos convidados também, e depois eu vou deixar lá no grupo o convitinho, para que vocês deem uma olhadinha e se animem a vir, certo? Já que me lembrei, falando em festa, né? Então é isso. Aí ano novo, em vez de chamar a polícia, você vem para cá. Então é isso. Então, finalizando, só para a gente finalizar o verso 66, aí a gente já finaliza por aqui. Quem não está situado na consciência transcendental não pode ter uma mente controlada nem uma inteligência estável. Sem o que não há possibilidade de paz, e como pode haver alguma felicidade sem paz? Então, esse é o ponto. Por que que eu quero controlar a minha mente? E porque quando se fala que, também na tradução que o Victor leu, né, fala quando se controla a mente em consciência de Krishna, né, que aí está toda essa parte que acabamos de explicar, de que, na verdade, dentro do verso ele faz referência à importância de Bhakti Yoga, ou seja, de consciência de Krishna para realmente poder controlar a mente. Se eu não tiver a minha mente controlada, o meu coração não consegue estar tranquilo.
A minha mente não está estável, então eu não consigo realmente paz. A mente que está sempre agitada por desejos não consegue paz. E se você não consegue controlar, acalmar a sua mente, então, se não consegue essa paz, como você pode ser feliz? Como é possível você obter felicidade sem paz mental? Então, por isso que esse processo, até mesmo se a gente quer alcançar felicidade, de fato, Krishna vai falar isso mais para frente no Bhagavad Gita. A forma de alcançar a felicidade não é simplesmente satisfazendo os desejos, sino controlando a mente, praticando o contentamento. E essa é uma forma mais real da gente conseguir felicidade do que simplesmente satisfazendo os desejos. Então, é um caminho muito importante. Tem depois, mais para frente, tem um verso em que. Ai, desculpem que aqui essa parte eu não consegui finalizar aqui a apresentação, que eu tive que sair hoje de emergência. E, e, por isso que a apresentação aqui ficou toda bagunçadinha. Então, eu acho que eu vou deixar por aí, porque de qualquer jeito já é quase 9. Então, e aí a gente finaliza esse no nosso próximo encontro. E eu espero que a gente já finalize o capítulo 2. O nosso próximo encontro, o capítulo 2 tem 72 versos, então a gente já está chegando no final. Então, eu vou me esforçar para que a gente no próximo finalize o capítulo 2. E assim a gente deixa para ano que vem começar com o capítulo 3. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, alguém tem alguma pergunta? Algum outro comentário? Pode falar, aproveitando que temos 7 minutos. Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Bom, ótimo. Que bom. A Rocinha está aí, falou que está com mais pessoas aí, né? Que legal. Já Pô, que a vai, gente, que vai a ter um gente, evento aqui sábado, então eu tô arrumando as coisas aqui, Ai, que legal. tá bom? Que bom. queria fazer uma pergunta. Pode falar. Essa pergunta é porque eu provavelmente não acompanho as outras aulas, né? Mas você pode definir de novo o que que é sadhaka, né? É o praticante espiritualista, é isso? Sim, sadhana quer dizer disciplina espiritual. Então, o sadhana é uma série de práticas ou de uma disciplina, né? Então, acordar cedo, fazer certas práticas. Então, a gente acorda cedo, antes do sol nascer, canta a Japamala, as orações, por exemplo, é uma série de práticas disciplinares. Sadhaka é a pessoa que realiza essas práticas, que realiza sadhana. Então, o sadhaka é o praticante, aquele que segue uma série de regras, ou de condutas disciplinares para alcançar uma meta específica. A gente pode dizer que é o devoto, não? Sim, o devoto existem dois caminhos, digamos, ou duas faces na prática espiritual. Então, o devoto é um sadhaka, ou seja, ele pratica sadhana bhakti. São as diferentes práticas para alcançar ou para cultivar precisamente o bhakti ou a devoção. Então, isso implica seguir princípios regulativos, isso implica, existem várias práticas, né, que para alcançar eh, os sentimentos espirituais. Enquanto a gente ainda não tem esses sentimentos espirituais, a gente pratica para purificar a nossa mente, para alcançar esses sentimentos espirituais. Essas atividades que se fazem preliminares para a gente alcançar esses sentimentos fazem parte do nosso sadhana. Estudar as escrituras, estudar o Bhagavad Gita, cantar o Japamala, servir os Vaishnavas, todas essas práticas fazem parte disso. Esse é o sadhana. Então, o devoto, se ele pratica, ele é um sadhaka. Hare Krishna. Haribol. Então, bom. Então, a gente deixa por aqui. Fico muito feliz de ver todos vocês. A Rosane cortou o cabelo? Ah, é a Rosa. É a Rosa. Eu confundi com a Rosane. Oi, Rosa. Que legal.
Não, eu não cortei, não. Boa noite. Rosa. Rosa, é que aparecia a Rosa, eu pensei, Roseni com cabelo curto? Não, é a Rosa. Não, não, eu não cortei, não. Entendi, entendi. Haribo. A Roseni ficou até assustada de pensar. Muito É, obrigada mesmo. Fico muito feliz da gente se encontrar. A gente tem mais um encontro ainda antes de finalizar o ano, né? Que vai ser no dia 11 de dezembro, certo? Aí depois a gente dá uma paradinha até ano que vem. Aí ano que vem eu mando o calendário novo, né? Com os nossos encontros, mas no dia 11 de dezembro a gente se vê para o nosso último encontro do ano. E aí, se Krishna permitir, a gente finaliza o capítulo 2. Tá bom? Eu espero que estejam todos muito bem. Se no caminho se vão estudando e vão surgindo alguma pergunta, por favor, enviem as perguntas, pode mandar pelo WhatsApp mesmo, e aí eu vou respondendo na medida das minhas possibilidades, tá bom? Haribo, então a gente finaliza invocando Haribo. um mantra. boa. Quem souber pode cantar, quem não souber simplesmente escuta. Então a gente invoca. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Padita Pavana Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaura Brahmananda Mahaprabhu Gita Giridhari Ji Ki Jai. Haribo. Haribo. Muito Boa. obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito feliz Haribo. de estar com vocês. Haribo. Até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau. Até.